Olá, telespectador da TV Mar, canal 525 pela NET Claro, pelo portal gazetaweb.com e pelo aplicativo TV Mar. Está no ar mais uma edição do Canal Esportes. Eu, Viderlan Araújo, estarei ao seu lado na próxima meia hora, trazendo os principais assuntos, né? Hoje à noite, sequência de rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e daqui a pouco nós vamos trazer também o material, né? O marketing publicitário, aí o pessoal do marketing e da publicidade do timaço da 98. Vai ter muito trabalho hoje para a equipe do rádio e você vai poder acompanhar todas as emoções através também das ondas do rádio na 98 FM. Faz parte aqui um dos mecanismos de contato da comunicação dos veículos da organização Arnon de Mello, tá certo? Vamos já também trazer os nossos personagens. Como você já sabe, o Canal Esportes tem toda uma irreverência. Nós temos também horários de reprise durante o dia, né? Às 5h30 da tarde e às 11h30 da noite. O pessoal que está nos acompanhando pela reprise também receba um forte abraço. E ao vivo, de segunda a sexta-feira, de 11h30 até o meio-dia, né? Trazendo as informações, as notícias mais quentes do esporte. Vamos falar de futebol, de Fórmula 1 hoje aqui no programa. Teremos a presença de uma dupla de peso, né? O nosso Souza, campeão de tudo, por onde passou e que fez um grande campeonato alagoano pela equipe do Muricy, alcançando pelo o Verdão da Zona da Mata o direito de disputar a Copa do Brasil em 2021. Foi uma conquista que precisa ser comemorada por todas as circunstâncias e dificuldades que o Muricy passou no campeonato estadual. Chegou a liderar boa parte do campeonato alagoano, que acabou sendo aí conquistado pelo CRB. E outro personagem nosso aqui também no programa de hoje é o meu amigo Rodrigo Cortez, cronista esportivo, hoje também muito atuante na área de marketing e vai falar também não só da sua paixão pelo futebol, mas também pela Fórmula 1. Vamos falar de automobilismo aqui no programa de hoje também. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora, porque está no ar o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. O meu, o seu, o nosso Canal Esportes. Nossas redes sociais aí, Mineiro, vamos colocar aí na tela rapidinho para os nossos telespectadores, como o nosso WhatsApp também, mecanismos de contato com o nosso público. Quero começar o programa de hoje para ganharmos tempo. Souza, parceiraço, obrigado pela presença, viu, Veinha? Obrigado você pelo convite, meu irmão. Muito obrigado por estar aqui. Rodrigo Cortez, prazer mais uma vez recebê-lo aqui no programa, hein? Tamo junto, Canhão. Prazer imenso estar aqui. Duas feras, eles que são assim, membros também, né? Eles dois fazem parte do meu ciclo de amizades, né? Todos dois, o Souza. Inclusive, fiquei muito feliz, Souza, pelo campeonato alagoano que você fez. Quem achava que o meu garoto estava morto, na verdade não estava. Ajudou a equipe do Muricy a alcançar o objetivo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez, Souza. Que é isso, Videlão. Eu que agradeço, né? Como tu mesmo falou, né? Faz parte de amizade, já conhecemos há um longo tempo, né? E para mim foi um privilégio, né, ter voltado a Alagoas, ter disputado o Campeonato Alagoano, né? E por tudo que aconteceu, ficar em terceiro lugar, né, perdendo um jogo só no campeonato, para a gente foi bem gratificante. Para mim também, cara. Para mim foi acabei me redescobrindo, né? Eu tinha praticamente parado de jogar bola e voltar depois de um ano disputar o Campeonato Alagoano. Para mim foi muito especial. Jogando e jogando bem, né? Ajudando a equipe do Muricy em algumas partidas, inclusive a reverter situações adversas, né? Rodrigo Cortez, que satisfação, meu amigo, tê-lo aqui de novo. Você que é um dos profissionais mais competentes, mais éticos também da crônica alagoana, hoje também atua com marketing. Eu gostaria que você falasse exatamente do como você acompanhou essa situação do futebol de Alagoas nesse momento e, mais uma vez, eu gostaria de dizer isso. Para mim é um prazer te receber aqui no estúdio. O prazer é todo meu, né? Estar ao lado dessa fera aqui do Souza. Diferenciado. Pô, vi, eu sou jogar muito no Rio Pelé, né, bicho? Torci muito. Obrigado. E é muito bacana hoje estar aqui para a gente falar, né, de futebol. Eu passei esse tempo longo no CSA como diretor de marketing. Quando eu saí ali por meados de fevereiro, eu dei uma pausa no futebol, acompanhei pouco. Comecei a retornar acompanhamento realmente agora. E também ter esse espaço para poder falar de Fórmula 1 é muito bacana, muito legal, essa paixão de muita gente, mas que pouquíssimos, né, falam sobre isso. Então é muito legal. Conhecem também sobre isso como você, viu? Eu tenho que lhe dizer isso. Poucos conhecem, muitos gostam, mas poucos conhecem, como o Rodrigo Cortez. O Cortez é aquele tipo de cara de acompanhar. Quando tem aqui GP do Brasil, o cara tá lá em São Paulo, acompanhando Interlagos. Eu só sinto inveja de uma coisa. Eu gosto do automobilismo, também não conheço muita coisa, mas eu gosto daquele copão de cerveja que tem lá, que o Cortez bota lá, aquela foto, coisa linda. Eu amo. Eu amo. Pra mim é o melhor momento de Interlagos. É o melhor momento, né? Ô, Souza, vamos falar um pouquinho
pouquinho dessa tua vida aí. Você terminou o campeonato alagoano, começou o campeonato, todo mundo dizendo, rapaz, o Souza foi pro Murici, o Souza tava ali quietinho na dele, saiu um pouquinho da caixinha, fez um campeonato alagoano pela equipe do Murici e agora começa a ser cogitado em outros clubes. Como é que você recebe tudo isso, Souza? Fala um pouquinho aí, vai. Cara, é um meio que eu já estou acostumado, né? Na verdade, até para mim foi uma surpresa voltar a jogar. Né? Você já tinha parado? Já tinha decidido parar mesmo? Eu tinha decidido, só que eu não tinha externado isso, né? Eu sou um cara muito reservado, apesar de ser um cara público, eu sou muito reservado. Então eu voltei para Maceió, para próximo dos meus filhos, e eu estava morando com eles, e aí surgiu essa oportunidade, e aí foi uma ordem superior, eu acabei indo, né? E para minha surpresa, foi além da minha expectativa, né? Porque eu pude ser em alguns jogos, como tu mesmo falou, um jogador importante, né? Foi o mesmo time que ficou em penúltimo na Copa Alagoas, né? Então, para mim, até nisso foi um privilégio, cara. Com a minha chegada, e não digo que foi jogando, que eu consegui que o Murici ficasse em terceiro colocado ou liderasse o campeonato durante muito tempo, mas eu acho que foi com a minha simplicidade, né? A gente estava conversando em off, né? Apesar de ter jogado em grandes clubes, né? Ter rodado o Brasil inteiro aí, aquilo que eu adquiri na minha infância não saiu de mim, que foi a simplicidade. Então eu acredito que a minha simplicidade, atrelado, né, a visão que muitos atletas jovens tinham de mim, ajudaram o Murici a chegar onde chegou, e hoje recebendo propostas para mim. Só que como eu falei, né, eu preciso ainda me organizar para ver se eu quero continuar, o que é que eu vou fazer. Então eu estou pensando, né, eu e quem dá a ordem na minha vida hoje, para mim tomar uma decisão. Cortez, você é um cara das 4 linhas. Aliás, quando eu trabalhava como repórter... Eu sabia que você ia falar. Quando eu trabalhava como repórter, nós adotamos uma estratégia. Você acha que a estratégia, Souza, só existe para você, jogadores dentro de campo? Não, para nós repórteres também tinha a nossa estratégia. Nós trabalhávamos em veículos distintos. Eu pela Rádio Jornal, antiga, extinta Rádio Jornal, e o Cortez pela Rádio Pajuçara. O Cortez, ele falava o seguinte, Viderlan, olha a estratégia da gente, viu? Viderlan, você se preocupa com os bastidores, e eu trabalho a parte de campo. Então o Cortez ficava na beira do gramado no CSA, olhando lá o treinamento do Mutange, e eu ficava ali nos bastidores, conversando com a tia da cozinha, conversando com o pessoal, porque sempre tem uma notícia, né? Quando chegava no final do dia, nós fazíamos a nossa conferência. Isso. E aí, o que aconteceu no campo? O que aconteceu nos bastidores? E assim nós nos ajudávamos. Como é para você avaliar um atleta como Souza, que chegou a decidir parar de jogar futebol, depois voltou a atuar no Campeonato Alagoano e fez um Murici? Porque o bom no bom, todo mundo é bom, exatamente. Não é verdade? Quero ver o bom quando começa a faltar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, o cara conseguiu conduzir a equipe do Murici com a experiência dele. É até interessante, Canhão, você falar isso, porque eu estava conversando com o Souza ali, né, no camarim, e eu fiz até uma pergunta a ele, aproveitei um momento de jornalista para fazer uma pergunta ao Souza. E eu acho que essa pergunta, ela recai justamente sobre o que você está falando e que o Souza respondeu agora. De Souza, eu sempre tive curiosidade de perguntar a algum jogador, né, mais veterano, né, com a idade mais avançada, justamente sobre o que ele sente quando ele tem 20 anos e quando ele tem 41 anos, na mente e no corpo. O que é que realmente faz a diferença para o jogador chegar e dizer assim, não, hoje eu vou parar de jogar devido a isso. Eu queria até, Souza, que você respondesse aqui também, né, na TV, porque seria muito bacana. A resposta do Souza foi muito interessante, sim, lá. Sim. Cara, pra mim, eu não senti tanto, né? Eu não senti tanto. Eu acho que a idade, né, a juventude te dá um certo benefício, mas a idade também, ela te dá uma certa inteligência, né? Tem muitos momentos que os jovens vão passar que eu já passei. Então, a gente acaba antevendo uma jogada, né? Mas, assim, a única coisa diferente pra mim mesmo hoje, competindo com a molecada mais jovem, hoje com mais jovem, é a recuperação, né? Aquilo que a gente recuperava mais rápido, né? As dores, hoje elas demoram mais a desaparecer, pouco, né? Então, e principalmente nos clubes onde eu passei, existia toda uma estrutura por trás, né? Então eu sentia menos, né? Então, hoje eu sinto mais, até voltei a jogar no Murici, não se tem uma estrutura, né? Até pelo... É um clube que acaba disputando só o primeiro semestre, né, durante muito tempo, então não tinha muita estrutura com relação a alguns suplementos. Até tinha, né? Algumas coisas, mas
não era o adequado, né? o adequado, né? Mas eu não senti tanta coisa não, cara. Deu para competir legal. Como eu falei antes, acabou sendo além da minha expectativa. Eu achei que eu ia sofrer mais. Sim, eu você achei achou que de seria verdade, mais difícil, né, nesse caso, né? Ou seja, a colocação que ele fez, eu no camarim formei a minha opinião. Hoje, você não se tem uma qualidade técnica tão boa na juventude como você tinha na época do Souza, né? Com certeza. Se você for lembrar o time do Souza na época do CSA, Souza, Gabiru, enfim. Era um time fantástico, né? Tinha aquele time da Comembol, né? Que foi mesclado, entendeu? Então, assim, hoje, o cara que está muito bem fisicamente, na idade do Souza, o cara joga tranquilamente no time. Não no time de ponta mesmo, no Corinthians, no São Paulo, você já tem uma dificuldade. A não ser que você seja realmente um diferenciado, como eu lembro muito no CSA, do capitão, né, que era da Portuguesa. Eu joguei com ele, joguei com ele, Pronto. peguei ele. Pô, eu lembro do capitão jogando no CSA, parecia que o cara tinha 17 anos, pô. O cara corria o campo inteiro e tal. Então, assim, quando você chega bem fisicamente, com a qualidade técnica que existe no futebol hoje, um cara como o Souza, pô, o cara joga tranquilamente. O Souza, o Zé Roberto, o Juninho Pernambucano, Exatamente. esses caras conseguiram passar da faixa dos 40, 30, 39, jogando o fino da bola. O Denilson, do próprio CRB, né? O cara chegou aqui, o cara arrebentou. Desconstruindo uma ideia que muitas vezes existe aqui no Brasil de que o jogador, quando passa da casa dos 34, 35, pode não render. Qual a sua opinião a respeito desse assunto, Souza? Os caras realmente são bem rigorosos aqui no Brasil, principalmente boa parte do segmento da imprensa, quando diz assim, o cara já tem 35 anos, aí os dirigentes que não sabem nada de futebol já começam a comprar essa ideia também e já dá a ideia de aposentadoria para o jogador. Tem, né? Porque assim, eu acredito que no Brasil, no futebol ainda, ele está muito atrelado à política, né? A política do retorno, né? Um cara hoje de 40 anos, ele vai dar que retorno, né? Um dirigente pensa. Certo. Mas assim, eu acho que hoje um cara de 40 anos, 30 e poucos anos, ele vai dar mais retorno a um moleque que está iniciando, né? Aquele moleque vai crescer mais com relação a isso, né? Até alguns pensamentos diferentes, né? Que foi o que aconteceu no Muricy, né? A galera chegou achando que eu ia chegar com algumas regalias e foi a primeira coisa que eu falei para o Lenilson. Olha, Lenilson, eu quero ser tratado da mesma forma. Beleza. O que eu ganhei no futebol e a imagem que você tem, ela fica fora do campo. Porque você sabia que isso ia te prejudicar, né, Souza? Ia me prejudicar, porque assim, acaba te colocando numa zona de conforto, né? É verdade. E eu não gosto dessa zona de conforto, né? Eu gosto de ser confrontado, cara. Eu aprendi que as minhas maiores lições na minha vida que eu tive foi quando eu morava no Vegel, foi quando eu morava na favela. Né? O topo, ele esconde muita coisa, né? Eu nunca me deixei levar muito com sucesso, né? Eu sabia que o sucesso na minha vida ele era passageiro. E eu tenho passado isso para meus filhos, tentado passar isso, né? Que a dificuldade ela te ensina muito mais do que a vitória. Entendo. Né? Então, eu acredito que hoje, se os dirigentes hoje tivessem essa noção, o quão um cara experiente hoje poderia... Tanto que o Zé Roberto hoje continua trabalhando no Palmeiras, né? Dando palestra para a molecada. Eu, há muito tempo atrás, em 2008, já dava palestra no Grêmio. Olha. Na base, né? Então, o Grêmio tem muito isso de levar um jogador a cada mês para dar uma palestra para os jogadores mais jovens. Isso é uma motivação, né? Eu não sabia disso, sabia? Eu não sabia disso também, Cortez, que eles levavam um atleta do time profissional para conversar com os jogadores da base. Isso é importante. Não, isso é fundamental. Eu vou até citar um exemplo, eu me recordo bastante quando eu fui assessor de imprensa do CSA a primeira vez. Eu não vou citar o nome de jogador aqui para não... Sim, claro, claro. Enfim, ele está atuando ainda, não sei nem onde é que ele está. Mas um jogador na época da base, que a base estava bem, esse jogador foi para um determinado clube do Sul, inclusive, e, pô, ele, no momento que aquilo foi anunciado, ele se transformou em outra pessoa. Eu lembro, ele ainda continuou jogando pelo CSA, para depois ir ao clube. Eu não sei se o senhor já sabe quem eu estou falando, ou você. E esse menino, ele mudou completamente. Ou seja, ele não teve um cara que chegou para ele e conversou, bicho, se você for bom de bola, você vai despontar alguém, vai surgir alguém, né, algum empresário na tua carreira que vai levar você para um clube melhor, o seu futebol vai fazer isso acontecer. Mas aí falta aquela instrução, né? Que o CSA, por exemplo, não tinha essa estrutura da base, né? Como os clubes aqui não tem, como o próprio Muricy não tem. Então isso faz a diferença. O Souza, para mim, já disse isso para ele e exponho aqui. O Souza, para mim, é um case de sucesso, porque é um cara que se projetou no futebol, saiu daqui de Alagoas, cresceu no futebol, chegou a jogar uma camisa de grandes clubes, perdeu quase tudo, voltou para cá
e daqui cresceu de novo. Ele vai falar no próximo bloco a respeito dessa queda e do retorno dele para o futebol. Vai falar também do carinho de uma peça importante, acredito, nessa retomada na carreira dele, que foi o goleiro Rogério Ceni, o ex-goleiro que hoje é técnico do Fortaleza. Como foi que surgiu tudo aquilo, né? Porque me parece, se eu não estou enganado, que foi o Rogério Ceni que te observou em uma das partidas e pediu tua contratação, né, Souza, naquela oportunidade. Isso mesmo. E o Souza hoje é querido pelo torcedor de São Paulo por causa desse pedido do hoje técnico Rogério Ceni. Cortez, daqui a pouco você vai dizer para mim, puxaram o seu tapete no CSA, no Departamento de Comunicação, daqui a pouquinho, viu? Vou botar você na parede aqui. Voltamos já.